Boa noite mais uma vez, John Lennon, Wallace, Ney Maranhão já apostos, Wagner, Daiane, já veio a solicitação aqui do querido amigo Ney. Autorizei aqui a participação. Sejam bem-vindos novamente. Conectando. Opa, Ney, Oi. agora tá ok. Eu Ô, acho que rapaz, eu acho que é o sinal da internet, eu não sei se você está com é, é que tá, Wi-Fi. é que tá chovendo aqui, Ah, tá relampejando, eu acho que pode atrapalhar um sim. pouquinho, né? É, mas eu dava para retornar, eu até tentei te mandar de novo, Sim, eu sim. voltei, né? Não, só foi uma cautela, porque aconteceu de uma vez travar e eu perder a primeira parte da Ah, live. entendi. Tu Aí conseguiu eu, gravar então? certinho, o registro aqui, as suas palavras, a sua experiência magnífica já está É, toda gravada. E pois assim, é. e deu para a gente pegar tudo certinho, essa reprovação que realmente foi dolorida. Eu também tive reprovações dessa magnitude, uma que me tirou muito assim o foco dos concursos, que eu fiquei com uma certa depressão, deprimido, né? Não, foi uma reprovação do TRT 18 por 0,35 na prova discursiva. Eu tinha Ei, toda a possibilidade de fazer uma sentença, quem sabe mais à frente. Era um concurso também que eu era na minha casa, era no tribunal que eu era servidor. Eu recorri, aí tive um desgaste com o recurso. A gente escuta o que não quer ouvir, né? Aí isso traz um grande impacto na nossa vida e tira. A gente tem uma certa vaidade, né? Você vai estudando, vai é, adquirindo um certo conhecimento, vai conhecendo outras pessoas, vai se comparando, né? E tem aquele erro, talvez, de querer tirar o sucesso dos outros, né? Não digo nem tirar, mas, por exemplo, se espelhar nos outros e achar que é melhor. isso é perigoso, isso é perigoso. E de fato não é, né? A gente tem que aprender com todo mundo tem uma trajetória, É, não é? isso é muito importante, Watson. A gente não, quando a gente se compara ao outro, é uma das piores coisas que a gente pode fazer na vida. Sabe, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu talento. Deus deu um talento para cada pessoa. Todos nós temos um talento, pelo menos um talento, sabe? E a gente, uma coisa que eu aprendi, para a gente vencer, para a gente conquistar, não precisa derrubar ninguém, não Exato. precisa passar por cima de ninguém. É uma cooperação muito bonita entre a gente e Deus. Falo Deus, falo Sim, muito em Deus porque é um segredo que eu acho que as pessoas às vezes perdem. É essa convicção de que a gente deve trabalhar como se tudo dependesse da gente, Waxo, mas por trás convicto de que tudo depende de Deus. sim, Esse segredo aí é o segredo do verdadeiro sucesso, né? Isso faz com que a gente tenha mais humildade, respeite o outro, as exato. limitações e as conquistas dos outros, né? Então, foi o que aconteceu naquele concurso que eu falei, né, para ti. Então, eu realmente fiquei muito abalado, quando eu falo abalado realmente, porque assim, minha decepção, isso é normal. Sim, sim, Eu cheguei até a pensar que não era para mim aquilo, né? O concurso para magistratura, né? 5 vezes reprovado na sentença. E eu sempre escrevi muito bem e fazia boas sentenças. Mas eu não sei, eu tinha uma colega aqui no TRT que falava para mim: tu és o paladino da justiça, que você quer fazer às vezes uma defesa muito bonita, não sim, era, realmente, enfim, não era o meu momento, né? Não era o meu sim. momento. Aconteceu logo depois disso, a minha aprovação. Foi E quando eu fui aprovado aqui no concurso do TRT-8, né, com que 26 anos de idade. legal. Ney, e puxando um pouquinho dessa experiência pessoal que eu tive, e que retrata muito bem o que você falou, hoje eu me considero uma pessoa melhor por essas reprovações e por esse caminho. E foi assim, mais demorado do que o seu. Eu fui Ah, aprovado com 30 anos, inclusive tive uma reprovação na prova de sentença que você foi um dos examinadores aqui no TRT 14, né? naquela fatídica prova de sentença. Que até Acho que hoje passou o Jobel, passou uma turma boa. ela Foi reverbera aqui. mesmo. Exato. Mas assim, eu falo que tem Era todo da mulher que eu acho que era da empregada lá que de fazia balsa, né? necessidade.
no mato, tudo. Rapaz, tu caíste naquela cena. Aí assim, mas acredito que tudo tem um desígnio de Deus pra gente, e isso nos amolda como pessoa e nos fazem melhor. Eu acredito muito nisso. Eu acho que hoje eu sou magistrado melhor do que seria se eu tivesse passado com 27 anos, que eu tive uma possibilidade bem real e concreta, não só desse de Rondônia, como em outros também, como Mato Grosso do Sul. Só que, olhando para cá e essas experiências que eu tive, principalmente aqui na região norte, eu fico muito grato e assim admirado com o que eu fiz, o que eu tento contribuir. Se eu erro, é tentando, querendo acertar, né? E o tipo de magistrado que eu sou, que eu acredito muito, é com viés, com propósito mais dialogado, né? Com um respeito muito grande ali com as partes, com os advogados, e nesse intuito. Talvez se eu tivesse passado antes com essa questão da vaidade, teria um outro tipo de perfil, mas eu sinto mais feliz com esse magistrado de hoje. E vendo essa conversa que você está compartilhando, eu fico até assim admirado, porque eu não conhecia esse lado das reprovações, que é mais assim admirável do que só ver as aprovações, porque essas reprovações passam uma motivação também para quem pretende essa carreira, porque o concurso, sim, é um concurso difícil, é uma carreira de cúpula, que exige uma dedicação e um estudo mais aprofundado. E por isso que é essa temática de magistratura e vocação, para motivar essas pessoas, que a gente está passando por um momento um pouco complicado, sem uma perspectiva real e concreta de concursos para a magistratura do trabalho, talvez uma questão de enxugamento de estrutura, que a gente não sabe o que vai acontecer, tem a questão do corte orçamentário, o que afugenta e amedronta o pessoal que tem esse sonho. E olhando essa perspectiva, a gente resolveu fazer esses encontros. E fico muito feliz nessa última live você confidenciar essa reprovação, que eu sei que é um aspecto muito íntimo que você teve, e assim, isso te torna muito grande, entendeu? Isso motiva demais as pessoas, viu? Se tu me permitires, Wax, eu sei que... À vontade. E eu te falei que eu fiquei muito mais animado de conversar contigo, porque exatamente você me disse que a nossa conversa seria longe de lei, de MP, sim, de falar um pouco da nossa história. Para você ver, você conhece o Platão, né? O Platão Neto? Conheço sim. O Platão, por exemplo, eu conheço o Platão, é um amigo e irmão, e eu não sei nem se ele está por aí, depois capaz dele estar. Por exemplo, eu era servidor, eu tinha 20 anos. E o Platão tinha 22. Só que nós nos encontramos e trabalhamos na mesma vara, eu era o servidor e ele era o juiz. Olha só. Então, e aí o que acontecia? Na época, né? Quando eu olhei para o Platão, eu falei, nossa, mas que esse juiz é um menino. Esse juiz tem a minha idade. Então eu comecei a conversar com o Platão, e ele sempre uma pessoa muito educada, afável, né? E nós fizemos ali uma amizade que já perdura mais de 20 anos, né? Então, quando nós começamos a conversar, eu falava, doutor Platão, o senhor é juiz tão novo, eu quero ser juiz também. E ele falava, não, eu me lembro que a gente conversava de filosofia, conversava de direito, assim, uma conversa muito agradável. Mas, enfim, o Platão depois passou no concurso em Brasília, eu acho, e foi embora. Mas o Platão, quando passou no TRT-8, ele foi em primeiro lugar, né? E ele, no nosso tribunal, não sei se nos outros igualmente acontece, o discurso dele é publicado na revista. Que legal. Então, eu me lembro que é onde eu quero chegar, que eu quero te contar e contar para os amigos esse testemunho, na verdade. Eu era servidor, ele tinha saído, eu já tinha aí uns 21, 22 anos. Quando chegou a revista do tribunal e eu abri, eu devorava a revista do tribunal no mesmo dia, né, de ponta a ponta, né, e eu lia, inclusive, os discursos de posse. Na verdade, eu lia os discursos de posse sonhando com a minha própria posse. Claro que isso era projetado dentro do meu coração, né? Eu não ficava falando, era uma coisa também muito minha, eu nunca ficava dizendo, tagarelando para os outros qual era o meu objetivo, não. Era muito focado, não ficava falando para ninguém. Então, a minha esposa, na época minha namorada, né,
era também servidora da justiça, claro, confidenciava a ela tudo isso. Mas quando eu abri aquela revista, Wags, eu vi escrito discurso de posse do juiz Platão Teixeira de Azevedo Neto. E aí eu comecei a ler o discurso do Platão, e o discurso era em formato de poema. Um discurso lindíssimo. Talvez um dos discursos mais bonitos que nós já tivemos aqui na 8ª Região. O Platão é um poeta de mão cheia, né? Então o discurso dele foi um poema. Mas quando eu li o Agson na revista, estava escrito discurso de posse do juiz Ney Stânio Moraes Maranhão. Olha só. Eu já contei isso para algumas pessoas, mas eu acho que nunca publicamente assim. Então, assim, eu olhava para a revista, limpava a minha vista, olhava de novo e estava escrito lá, discurso de posse do excelentíssimo juiz Ney Stânio Moraes Maranhão. Isso no Platão, né? Então, e ali eu guardei no meu coração. Eu pensei, isso aí é um sinal, né, de que eu vou ser magistrado. E mais, ainda vou em primeiro lugar. Olha a vaidade. Que legal, né? Então a gente prosseguir, né? E quando eu passei no concurso da 8ª Região, Adson, adivinha qual foi a minha posição? Primeiro lugar. No concurso? Foi primeiro lugar? 5º lugar. Quinto? Quinto de 12. E aí o que aconteceu, Wagson? Os 12 aprovados foram chamados pelo presidente do tribunal naquela época, o doutor Gelgenor de Souza Franco Filho, Sim. meu amigo e meu confrade da Academia Brasileira de Trabalho hoje. O doutor Gelgenor era o presidente, chamou os 12 para ir ao seu gabinete para falar sobre a posse, como ia ser a posse, aquela coisa toda. E aí, no meio da conversa, ele falou, olha, vocês vão tomar posse de toga. Ninguém tinha tomado posse de toga no nosso tribunal até aquele momento. Olha. Mas ele, como presidente, falou que ia inovar, ele não gosta de coisa muito repetitiva, então ia ser a primeira posse com magistrados já vestidos de toga na posse. E a gente foi e se alegrou, aí ele falou, só tem uma coisa, o tribunal não vai pagar essa toga, quem vai pagar... E a gente, não, doutor, fique tranquilo que a gente paga a toga. Aí ele falou, olha, outra coisa, vai ter uma placa no tribunal com o nome de vocês, porque nós tivemos 12 aprovados e 12 é um número muito simbólico. Então nós vamos botar uma placa lá com os 12 nomes de vocês, aprovados, os 12 aprovados no concurso de 2004. E aí só tem uma coisa, disse ele, eu não vou pagar essa placa, quem vai pagar essa placa são vocês, tem que ser uma placa boa. Aí eu falei, não, doutor, nós falamos, né? Com certeza essa placa vai ser a mais bonita que o tribunal tem. E essa placa existe até hoje no meu tribunal. Que legal. E quando nós saímos do gabinete dele, o Adson, já entrando no elevador, eu me lembro como se fosse ontem, hoje, né? Ele foi à porta dele de novo do gabinete e falou, vem cá, voltem aqui. E nós voltamos. E no corredor, ele disse, esse vai ser o primeiro concurso que terão 2 discursos. Olha. Quem vai discursar vai ser a primeiro lugar do concurso, que no meu caso foi a Odaíse, a minha amiga Odaíse, que também é juíza em Macapá. E o outro que vai discursar, vocês vão escolher entre si. E naquele momento, Wagson, os colegas ao meu redor, unanimemente, não sei te explicar porquê, sem conhecer a história que eu estou dizendo para vocês hoje, porque eu não disse para ninguém, viraram para mim e disseram, Ney, você vai fazer o outro discurso. E eu fiz o discurso, e um dia eu estava trabalhando tranquilamente, tinha esquecido um pouco disso, a revista chegou, já juiz, quando a revista chegou, no meu ímpeto de devorar tudo que chega à minha frente, quando eu abro a revista, eu dou de cara com o primeiro discurso, que era discurso de posse do juiz Ney Stânio Moraes Maranhão. E ali eu vi o sonho, né, concretizado, e inclusive aquela imagem que eu tive ainda quando jovem, né, sonhando com a magistratura, eu vi Deus materializando na minha vida com detalhes. Com detalhes. Então, esse testemunho eu deixo para que as pessoas não desistam, né, não desistam e acreditem mesmo diante das impossibilidades. Essa
real, né, e de um Deus que é real também, que pode fazer esse tipo de coisa pelas nossas vidas, né? Então é Sim. isso. E o Ney tem uma história até interessante, porque no site da Matra 8 fala de paraense, né? Que veio do Maranhão, você cursou, É, fez, né, acho que o ensino médio um pouco mais tarde, uma escola pública, né? Trabalhou de vendedor, não foi? No Pará, e com muito custo chegou é, na Universidade Federal do Pará, teve a questão de desistir do curso ali, em razão do é, concurso, né? na verdade foi o seguinte, eu fiz, pelas minhas dificuldades socioeconômicas, né, que eu já te contei no início, eu não pude fazer cursinho, né? Eu não pude fazer um curso de inglês, por exemplo. Não pude fazer cursinho. Então, para você ter uma ideia, quando eu fui aprovado no vestibular para Direito da Universidade Federal do Pará, em Belém, isso foi objeto de menção honrosa no nosso encontro dos aprovados, né, na universidade, porque, por incrível que pareça, Wagson, dos 180 aprovados para Direito na Universidade Federal do Pará, apenas 2 eram egressos de escola pública, sem ter passado por cursinho. Então, aqui ficou Travou um pouco, né? travada a minha imagem, mas Voltou, voltou. Ok, agora tá ok. Eu acho que é uma voltou, oscilação da né? internet. Vocês ouviram até onde? Eu acho que A gente ouviu até os dos 180, dois foram egressos dois ali de escolas públicas, né? da escola pública sem fazer cursinho. Então, essa é uma história que. Então, como é que eu fiz isso, o Agson? Eu estudei na época, segundo grau, né? Na época, todos os 3 anos numa escola pública, aqui municipal em Belém, e eu pedi aos professores que eu estudasse em casa, que eu estudasse fora, né, da escola, porque eu percebi que, apesar do esforço dos professores, eu não ia dar conta lá com aquelas aulas de passar para direito. Então eu fiz um acordo com os meus professores e os meus professores me liberaram de eu participar das aulas na escola, e eu todo dia, 8 da manhã, estava na Biblioteca Pública de Belém e lá ficava das 8 às 18. Eu saía meio-dia, comprava um pão com ovo e tomava com suco de laranja, era o almoço. E voltava para ler os livros de história, né, de física, de química, enfim, do que tinha que ser para estudar para vestibular. Então, quando eu passei, foi objeto de menção, porque só 2 pessoas tinham essa condição como a minha, né? O que é uma coisa. E eu sempre digo isso, não é porque eu sou especial, tal, não é, porque Sim. eu tinha muitos colegas que, como eu, lutavam da mesma forma e não passaram, né? Então, aprove a Deus me abençoar e eu realmente consegui passar por esse funil, né, rigorosíssimo. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei ainda com essas dificuldades a ponto de eu não ter muitas vezes o dinheiro do ônibus para voltar, né? Então eu, me lembro, isso aconteceu inúmeras vezes, de eu ir sem ter dinheiro para almoçar, e eu pedi o dinheiro emprestado para os colegas de turma para almoçar no RU, no restaurante universitário, que era R$ 1 o almoço, e pedi o dinheiro emprestado para voltar para casa também, porque eu pegava 2 ônibus para ir, 2 para voltar. Então, por exemplo, eu estudava à noite, eu preferia, então, digamos assim, passar o dia todo, né, isso já na universidade, passar o dia todo na universidade, porque ali eu ficava já na biblioteca também estudando. Então, realmente foi um período bem complicado, até que eu comecei a visitar um laboratório de informática, de direito, né, da UFPA, e eu ia lá porque eu conseguia fazer algumas pesquisas de direito, né, ali no computador. Eu nunca tinha feito curso, nada. Mas uma pessoa que é um amigo, que é juiz no TRT-11, o Ney Rocha, o Sim. Gledson Ney Rocha, ele era
monitor do Laboratório de Informática Jurídica. Ele era acadêmico de direito como eu, mas ele era monitor do Laboratório de Informática Jurídica, né? Então, ele era um estudante de direito com qualificação em computação, né, em computador, e que ele recebia uma bolsa, eu acho que era de meio salário mínimo ou um salário mínimo. E aí ele falou, eu estava com ele, falei da minha dificuldade, o Ney falou, o Ney pro Ney, né? Ele falou, Ney, abriu uma vaga de bolsista aqui. Eu não sei dizer se era meio salário mínimo ou um salário mínimo, eu acho que era meio salário mínimo. E eu falei para ele, Ney, eu estou precisando muito ter um recurso para pelo menos garantir o meu café da manhã e minha vinda para a faculdade, senão eu vou ter que largar. E aí, quando nós estávamos conversando, a professora Maria Brasil entrou. A professora Maria Brasil, da Universidade Federal do Pará, ela era a coordenadora do Laboratório de Informática Jurídica. E quando ela entrou, o Ney falou, professora, eu queria indicar o meu colega, o Ney, para ser monitor aqui conosco. E ela me perguntou, você tem curso de informática? E eu falei para ela, eu não tenho curso de informática, mas se a senhora me der 15 dias, eu vou saber como esse rapaz aqui, o Ney Rocha, o meu amigo. E aí o que aconteceu? Ela me deu 15 dias, esses 15 dias eu mergulhei estudando computação, o Ney Rocha me ajudou, e com 15 dias depois eu fui selecionado para ser monitor do Laboratório de Informática. Ali começou a melhorar a minha vida, porque eu garanti pelo menos o dinheiro para ir e voltar na faculdade. Olha Né? só. Depois disso eu entrei para aquele escritório que eu mencionei para ti no início da minha fala, né? E aí foi, depois eu passei para servidor, né? Então um abraço para o Ney Rocha, aqui, que é um querido amigo, né? Que me incentivou naquele momento. Então, a professora Maria Brasil é minha amiga e colega de docência na Universidade Federal do Pará. Toda vez que eu a encontro, eu a abraço, beijo, e ela fica toda sem graça, porque eu digo, ela diz, você é um menino de ouro. Eu falei, não, a senhora que é uma professora de ouro, porque a senhora foi sensível à minha necessidade. A senhora não viu a burocracia de um diploma. A senhora viu nos meus olhos que eu precisava, e quando eu lhe disse que eu ia conseguir, a senhora acreditou em mim, me desafiou, e eu fui e mostrei para a senhora que eu conseguia, e fez um bom serviço ali, todos gostaram, e essa foi uma boa etapa da minha vida que me ensinou muito a respeito da humildade, a respeito da compreensão dos problemas humanos, né? Isso me ajuda mais na judicatura. Compreender o outro, né? Compreender a dificuldade do outro. E isso todo juiz tem que ter. Eu imagino que você também tenha, porque é uma necessidade de um magistrado que possa bem julgar, bem se colocar na dor do outro. Né? Isso é muito importante. Aquele juízo de empatia, né, que a gente tem que sentir dos outros para poder exprimir a convicção. E Ney, aproveitando a deixa, você hoje é professor da Universidade Federal do Pará e tem uma história assim, de longa data com a Universidade Federal do Pará, que prestou o vestibular, foi acadêmico, foi monitor, fez o mestrado na Universidade Federal do Pará e agora é professor dos quadros, né? E eu queria saber de você como surgiu essa vontade acadêmica de fazer o mestrado, fazer o doutorado, que é um outro nicho, né? Também é outro exercício de humildade. Não é fácil, ainda mais assim como juiz, você tem as suas convicções, e quando a gente vai para a academia, a gente está disposto ali a se provocar, né? Olhar outras correntes, outras teorias e melhorar como pessoas. Eu queria saber de você, como é que foi essa jornada aí do mestrado, do doutorado? Isso aí é bem interessante, viu, Watson? Porque a minha primeira necessidade era conquistar uma renda mensal, né? Então, eu foquei realmente na magistratura e eu só comecei a concentrar esforços no campo acadêmico depois que eu passei no concurso para a magistratura e depois que eu terminei também, né, o meu período de vitaliciamento. Então, depois que eu me dediquei, me adaptei, mostrei meu serviço, quando eu consegui essa estabilidade, né, a garantia, foi quando eu realmente... eu não sei te dizer quando é que nasceu propriamente. Eu te confesso que quando eu fiz o mestrado eu não pensava, não era o foco ser professor. Eu gostava muito de estudar, gosto,
talvez um pouco fugir do Sim. cotidiano, né, da história do direito do trabalho. Eu queria ler, sempre gostei muito de ler filosofia, sociologia, história. Então, assim, talvez eu pensava numa pós-graduação, no mestrado, refletir outras coisas, né? Sim. Então, foi quando eu resolvi me inscrever no mestrado. E aí tem uma história interessante também, viu, Agnes? Porque eu me inscrevi para o mestrado em cima da hora. Em razão eu era juiz substituto, viajava muito, então eu fiquei muito na dúvida se eu conseguiria dar conta das aulas do mestrado sendo magistrado como eu era substituto, né? Você sabe como é, gente. Eu não era fixo Sim, ainda, né? Então sim. estava de um lado para o outro e tal. Então eu fiquei muito na dúvida. Eu decidi me inscrever para o mestrado na UFPA no último dia. Era uma sexta-feira, no último dia eu me inscrevi, e eu tinha um fim de semana para estudar, né, para poder fazer as provas, alguma coisa muito próxima assim. Ah, então os textos complexos, uma filosofia, um negócio lá que a gente não é muito acostumado, enfim. E eu recordo, Axel, minha esposa está aqui que ela sabe que eu não vou mentir. eu, 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 eu queria pelo menos ler os textos para não Sim. chegar lá zerado, né? Não passar vergonha. Então, o que que eu decidi? Eu acho que nesse dia eu tive algum problema na justiça, uma audiência que demorou demais, eu saí estressado e acabou. Sabe aquele dia que você se Sim. programa e não dá nada certo? Enfim. Então, o que que eu decidi? Eu decidi, bom, eu vou passar o sábado e o domingo estudando para a prova de segunda-feira do mestrado, né, do teste do mestrado, na UFPA. Só que o que aconteceu? Deu tudo errado. Eu me preparei para estudar durante o dia, não consegui, alguns problemas não me deixaram me concentrar. E o fato foi que quando deu, eu não sei te dizer se foi de sábado para domingo, domingo para segunda, eu realmente desisti. Né? Eu realmente desisti. Desisti no sentido de que quando eu vi que não estava indo, eu queria virar madrugada, quando deu meia-noite, 1 hora, eu comecei a cochilar, eu vi que eu não ia conseguir, aí eu percebi que eu não ia dar conta. E aí eu deitei tirando aquele peso dos meus ombros, e conversei com Deus como de costume faço. Né? Falei para ele, olha, realmente eu não sei, eu acho que isso não é o momento, né? Eu estou meio ainda, sou substituto, eu acho que é melhor me fixar. Eu também não estou conseguindo ficar acordado, os textos são de difícil compreensão. Enfim, Watson, eu não consegui dormir. Eu deitei para descansar, aliviado. Foi como se tivesse me dado um choque, eu não conseguia mais dormir. E me voltou um ímpeto para voltar aqueles textos assim impressionante. E eu retornei para os textos, consegui ler os textos pelo menos, fui fazer essa tal dessa prova, Wax, ou prova difícil. Fiz a prova, eram 2 vagas. Sabe qual foi minha posição? Eu não sei qual que. Terceiro lugar. Nossa. Fui reprovado. Só que o que aconteceu? 2 semanas antes, um dos alunos da professora Pastora Leal, nossa atual presidente do Uhum. tribunal, ele defendeu o mestrado dele. E ao defender o mestrado, e como eu a tinha indicado como minha orientadora, pintou uma terceira vaga no curso do processo. Tu estás entendendo? Aham. Então, o que aconteceu? Eu fui o terceiro lugar da seleção de mestrado, que devia ter uns 25 concorrentes, né? E eu peguei a última vaga que surgiu aos 47 do segundo tempo. E veja bem, né? Olha. Não sei se eu faria de novo, não sei que caminhos eu percorreria, mas lá dentro da universidade eu já era professor, né? Eu já dava aula há muitos anos na escola bíblica dominical na minha igreja, né? Eu sou cristão evangélico da Assembleia de Deus, então sempre fui professor de criança, depois de jovem, depois de adulto, depois de senhor. Então ali eu me encontrei como docente. Então, quando eu estava no mestrado, aí meu coração abriu para a docência. Meu coração abriu para a docência. Eu sou muito feliz e realizado porque na docência
eu posso, na Universidade Federal do Pará, fazer também algo que Deus me vocacionou, né? Que é exatamente a pedagogia, o magistério, né? Que eu também fui chamado. E aí unir a Sim. magistratura e o magistério, E, essas duas. Ney, eu acho que travou um pouquinho só agora. A gente escutou tudo bem. Deixa eu ver se retorna o sinal. Tá me escutando? Ney? Tivemos alguns probleminhas aqui. Tá me escutando, Ney? Eu acho que é o sinal daí. Não tá me ouvindo, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo aqui? Se tiverem me ouvindo, manda um joinha. Tô achando que o Ney não tá me ouvindo. Eu não tô conseguindo te ouvir. Tá. Ele tá sem áudio. A Cíntia falou aqui. Estão me escutando bem, né? Que história incrível, né? Essa digamos, é a última live do projeto. Mas quem sabe a gente faz outra temporada, viu? Aqui aprovar o Ney mais uma vez, né? Com essas conexões. Agradeço o comparecimento de vocês, viu? A compreensão também. Tá me escutando, Ney? Ixi, Ney. Eu não tô te escutando. Eu tô achando que é alguma coisa. Ó, agora eu tô te escutando. Ah, sim, voltou agora, né? Tá me ouvindo? Tá dando eu tô ouvindo, mas tá dando um delay. Eu acho que é o sinal da internet. Você tá no 4G ou tá no Wi-Fi? Vixe, gente. Pode, eu tô aguardando aqui. Me envia a solicitação novamente, viu, ô Ney? Que às vezes é alguma coisa da conexão e do reconhecimento do celular. Bom, aguardando o pessoal aqui. Estamos na. Opa! Oi, Oi, agora estou te escutando. voltou, será? Rapaz, tô passando Voltou, vergonha na voltou. minha internet. Nada, nada. Isso acontece. Tu estás me vendo e E ouvindo agora normal? tô. Só tá dando um atraso, ô Ney. Eu tô achando que agora travou um pouco. Deve ser a chuva. Vamos fazer o seguinte, Ney. Eu vou salvar essa etapa mais uma vez, que a gente já está batendo 33 minutos, para não perder nenhum tipo de registro aqui. E eu já encerro, deixo gravado no meu IGTV e retorno dentro de 2 minutos. Coisa rápida, né? Só para deixar registrado aqui no Instagram. Aí eu peço que você aguarde só esses 2 minutinhos e me envie novamente a solicitação para participação, tá bom? Aí, se possível, o pessoal está falando para tentar ligar no 4G, que às vezes pode melhorar o sinal. Não tá, eu vou encerrar e depois você entra. Bom, o professor Ney saiu de novo, coisas que acontecem. Ô Marcel, um abraço, viu, meu amigo? Obrigado pelo comparecimento aí mais uma vez. Bom, o professor Ney mandou novamente, adicionei aqui. Vamos esperar o retorno. Conectando. Oi.
Gente, Ney. Ah, agora eu tô escutando. Só tá dando um Oi, atraso Wagner. mesmo, engraçado. Eu tô te escutando. Agora eu tô te escutando. Que internet Você tá ruim, me escutando, Ney? é porque aqui tá... Eu vou assistir aqui o registro e, novamente, depois de 2 minutos, eu entro em outra live e você me manda a solicitação, ok? Para participar. Ixi. Pessoal, eu vou encerrar aqui para deixar registrado. Dentro de 2 minutos eu já volto. Peço um pouquinho de paciência, tá bom? E eu aguardo vocês.